Muito bem, filhos. Rafael Marano, professor de física. Essa videoaula aqui é para os alunos de terceiro ano. A gente vai resolver um conjunto de questões da UEA envolvendo processos de eletrização, como você viu aí no título. Para isso, a gente vai falar sobre estrutura atômica, para vocês entenderem no que um físico pensa quando está falando dos processos de eletrização e para que as coisas fiquem mais claras para vocês. E aí, no fundo, você está vendo uma página, eu acho que é da Faculdade de Colorado. É uma página estadunidense. Eu vou colocar o link na descrição, e nessa página tem um conjunto bem amplo de animações que tem essa mesma pegada de tentar te explicar algumas coisas a partir de algumas animações. E aí são bem interessantes. Eu recomendo que você dê uma olhada, não só nos tópicos de física, mas nos tópicos de ciências em geral, tá? E aí, olha só. Objetivo da aula, eu vou explicar aqui minimamente a estrutura atômica. Esse aqui é o modelo de Rutherford-Bohr. E aí a gente vai resolver um conjunto de questões da UEA com esses tópicos, tá? Envolvendo o processo de eletrização e envolvendo conservação de carga elétrica também. Eu espero que seja proveitosa. Bem, alguns alunos meus falaram que as minhas videoaulas estão muito longas. Se você achar muito longa, recomendo que você assista com velocidade vezes 2 aí, velocidade dobrada, para que você não fique tão inquieto, tá? E aí você assiste em velocidade normal, se você não entender alguma coisa. É importante também você fazer anotações, tudo bem? Espero que a aula seja proveitosa e bora lá. Olha só, quando a gente tem um átomo, a gente tem duas regiões, tá? Uma central, que a gente vai chamar de núcleo, que aqui eu estou representando por esse xizinho, a animação na verdade, está representando com esse xizinho, e uma que a gente chama de eletrosfera, que é essa linha tracejada azul, tá? E aí todo átomo vai ser composto por três partículas, ou melhor, três subpartículas, tá? Prótons, nêutrons e elétrons, tá? E aí eu quero que você observe o seguinte: se eu tentar colocar um próton aqui na eletrosfera, ele automaticamente vai se direcionar para o núcleo, tá? Então, olha só, os prótons, ou ele volta para a vasilha, os prótons, eles sempre vão estar no núcleo atômico, tudo bem? E aí, o que essa animação te fala aqui, além da estrutura atômica? Olha, tu pode colocar aqui as órbitas, né? O modelo, como sendo orbital ou em nuvem, depois eu falo sobre isso. Número de massa, né? Como tem um hidrogênio, como tem um próton, então vai ter um de massa. Não quero que você se preocupe com isso. Aqui tem carga, eu traduziria como carga líquida, e a carga líquida é mais um, tá? E à medida que eu for colocando prótons, bora continuar só com hidrogênio, mas se eu colocar mais um próton, eu já vou ter um átomo de hélio. Se eu colocar mais um outro próton, eu vou ter um átomo de lítio. Então, o elemento químico ele vai ser determinado pelo número de prótons que tem no núcleo, tudo bem? Beleza. E aí, bora continuar aqui com o átomo de hidrogênio. E aí, olha só, como eu só tenho um próton, eu marco aqui como carga positiva. Se eu colocar um elétron no núcleo, o elétron vai tender a ir para a eletrosfera, porque o lugar do elétron no átomo vai ser na eletrosfera, tudo bem? Prótons no núcleo, elétrons na eletrosfera. E os elétrons têm carga negativa, tá? Então, se você observar bem aqui, ó, como eu tenho um próton e um elétron, eu vou dizer que eu tenho um átomo nêutron, tá? Porque as cargas acabam se equilibrando. E eu posso ter quantos elétrons eu quiser. Isso não vai mudar o átomo que eu tenho, ó. Continua sendo um átomo de hidrogênio, tá? Só que, claro, ele vai ganhar uma carga negativa, tudo bem? Então, resumindo, prótons têm cargas positivas, elétrons têm cargas negativas, tudo bem? E os nêutrons, não importa quantos nêutrons eu coloque, não vai mudar meu elemento químico e nem vai mudar a carga elétrica, tá? Então, o nêutron é eletricamente neutro. Prótons positivos, elétrons negativos, tá? E outra informaçãozinha, todos os processos de eletrização que a gente tiver, eu sempre vou retirar ou colocar elétrons, tudo bem? Justamente por estarem afastados do núcleo, é muito mais fácil eu retirar um elétron do átomo, tá? Porque ele não está ligado diretamente a nada, tá? Ou melhor, o que mantém o átomo coeso são forças nucleares. Só que como o elétron não está lá, ele não sofre essas forças. Então é muito mais fácil tirar o elétron do átomo do que tirar um próton, por exemplo, entendeu? Então nos processos de eletrização que envolvem pouquíssima energia,
normalmente, que envolve processo de eletrização que envolve pouquíssima energia, vai ser sempre muito mais simples tirar o elétron do que tirar o próton. Então, as questões vão dizer, eu vou tirar um próton. Tá errada, tá? Porque tu vai tirar elétron ou tu vai colocar elétrons, tudo bem? Bom, resuminho, bora tentar resolver umas questões com isso aqui que a gente conversou, tá? Então, eu escolhi 6 questões da UEA, bora começar aqui pela primeira. Olha só, o primeiro processo é o processo de eletrização por atrito, tá? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui azul. Olha só, ao atritar um bastão de vidro ou um pedaço de lã, inicialmente nêutrons significa número de prótons é igual ao número de elétrons. Ambos se eletrizam por atrito, de modo que o bastão fica eletrizado positivamente. Como os elétrons têm cargas negativas, se ele ficou eletrizado positivamente, significa que ele perdeu elétrons. E o pedaço de lã fica eletrizado negativamente. Então, se ele ficou eletrizado negativamente, significa que nesse processo ele ganhou elétrons. O que quer dizer? Passaram elétrons do bastão para a lã. E aí a gente nunca vai ter um processo em que os elétrons são destruídos ou criados, tá? Sempre passa de um lugar para outro. Nesse processo de eletrização, olha só, processo de eletrização, o bastão de vidro. O bastão de vidro, ele ficou positivo. Se ele ficou positivo, ele perdeu elétrons, tá? Porque os elétrons têm carga negativa. Outra coisinha, ele vai dizer aqui, ó, nas opções, ganha elétrons, ganha prótons, ganha elétrons, perde elétrons, perde elétrons. E esse AD aqui, ó, perde elétrons e ganha prótons. Então, todas as opções em que ele disser que ganhou ou perdeu prótons estão erradas, tá? Então, primeiro critério, diz que perdeu ou ganhou prótons, está errado. Ganha prótons, está errado. Perde elétron e ganha prótons, está errado também, tá? Então, nesse processo, ou ele ganha elétrons ou ele perde elétrons. Como ele ficou positivo, eu posso dizer que ele está perdendo elétrons, tá? Então, marca bem aqui, ó. Vou voltar lá para o átomo. Então, por exemplo, bora colocar mais hidrogênios aqui. Bora colocar 3 hidrogênios. Então, olha só. Ficou um átomo neutro, né? 3 prótons e 3 elétrons. Então, se ele perder elétrons, ó, ele vai ficando positivo, entendeu? Essa que é a ideia. Ele perde elétrons, que tem carga negativa, e aí vai manifestar um comportamento, né? Um campo elétrico positivo, beleza? Perfeito. Questão da UEA, tranquilíssima, tá? Olha só, segunda questão. Experimentalmente, observa-se que certos corpos, quando atritados, apresentam a propriedade de atração ou repulsão de corpos, justamente força elétrica, né? Esse processo é chamado de eletrização por atrito, faz com que corpos ganhem ou percam. Questão da UEA também, tá? Ó, fótons e quarks não são essas partículas subatômicas que a gente está estudando, tá? Fótons têm a ver com luz, tá? São pacotinhos de luz. E os quarks são partículas menores que o próton e a gente nem estuda no ensino médio, tá? Então só fica entre elétrons, nêutrons e prótons. E aí, ó, esse processo chamado de eletrização por atrito faz com que corpos ganhem ou percam. E aí, como a gente falou, ou ele vai ganhar elétrons ou ele vai perder elétrons, justamente porque eles não estão no núcleo atômico. Na eletrosfera fica muito mais fácil retirar eles, tá? Prótons e nêutrons ficam no núcleo. Eles não vão sair da estrutura do corpo com facilidade, tá? Então, vou colocar aqui, ó, núcleo. Então, você não vai perder os seus prótons ou seu nêutron, tá? Você vai conseguir tirar os elétrons na eletrização, mas os prótons e os nêutrons não, tudo bem? Então, letra C, tranquilinha também, questão 45. Eu não lembro o ano, eu deveria ter colocado o ano. Vou colocar todas as provas que eu tirei essas questões da UEA aí na descrição, tudo bem? Para você saber que eu não estou inventando, para você ver até outras questões que podem ter sido cobradas, tá? Beleza. Terceira questão, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é esse mesmo que a gente estudou, estabelece que o átomo contém um núcleo elétrico de carga positiva, olha só, núcleo de carga positiva por causa dos prótons, formado de prótons e nêutrons, beleza, circundado por elétrons com carga elétrica negativa, que giram em camadas definidas, ó, perfeito, ó. Prótons e nêutrons no núcleo, os elétrons ficam orbitando, tá, com carga, com camadas, né, órbitas bem definidas, tá, inclusive aqui no modelo ele chama de órbitas, tá, então,
Nem as outras a gente vai ler com calma para encontrar os erros, mas essa aqui é a certa tranquilamente, tá? Perfeito. Olha só, núcleo com carga elétrica positiva, certo? Formado por prótons, certo? Circundado por elétrons com carga negativa, certo? Que giram em camadas definidas, certo também? E nêutrons que giram aleatoriamente. Rapaz, eu tava lendo até, achei que essa aqui ia estar certa, mas não, ó. Os nêutrons não ficam girando, eles ficam presos lá no núcleo, tá? Essa B aqui também tá errada. Núcleo com carga elétrica nula. Não, tu não vai ter um núcleo formado só por nêutrons, tá? Então, essa primeira parte aqui já deixou errada, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ficar um pouquinho melhor, diminuir. Beleza, deixa eu baixar. Tá. Formado de um núcleo de carga elétrica nula. Isso aqui também deixa errada a questão. Tá? Formado apenas por nêutrons? Não. Circundados por prótons? Não. Circundado por elétrons, né? E por elétrons com carga negativa. Ambos girando em camadas definidas? Não. Os prótons vão ficar no núcleo também, tá? Isso deixa errado. A letra C já foi, a letra D já foi também. Um núcleo de carga elétrica negativa. Não, e aí a gente vai lembrar que no núcleo vai ficar o próton que tem carga positiva. Então isso aqui já deixa a alternativa errada. Beleza, a certa mesmo é a letra A, tá? Formado por elétrons. Não, né? Elétrons ficam na eletrosfera. Carga elétrica negativa, tá certo. E nêutrons com carga elétrica nula, tá certo. Circundado por prótons com carga positiva que geram em camadas definidas. Não, ele mudou a posição do próton com elétrons e isso deixa a questão errada, né? Beleza. Bem, até aqui eu espero 3 questões. Eu espero que você tenha notado que esses problemas são muito simples, mas você precisa ter em mente o formato da estrutura atômica que a gente tem quando a gente está falando de átomo, tá? E aí, se você tiver isso em mente muito bem estabelecido, vai ter questões bem tranquilas para você, tá? Olha só, outro processo de eletrização. Esse aqui vai demandar maior atenção, mas você vai ver que também é muito tranquilo a partir do momento que você entende como funcionam esses processos, tá? Olha só, a sequência ilustra um processo de eletrização de um corpo inicialmente neutro. E aí, ó, a partir desse processo, o corpo que era inicialmente neutro ficará com carga. E aí, olha só, esses dois corpos a gente vai estudar. Esse aqui é sobre o processo de indução eletrostática, tá? Eletrização por indução. E aí, ó, esse corpo positivo, tá? Significa que ele tem mais prótons do que elétrons, significa que em algum momento foi retirado elétrons dele. E esse corpo neutro bem aqui, tá? E aí, o que significa um corpo neutro? Significa que tem prótons aqui, claro, tudo vai ter prótons, mas também vão ter, vou fazer contra a cor aqui, vão ter elétrons igualmente distribuídos aqui, tá? Beleza. E aí, quando tu aproximar esse corpo positivo, a gente chama de aproximação e indução, o que vai acontecer com os prótons? O que vai acontecer com os prótons desse corpo? Nada, eles ficam presos no núcleo bonitinho, tá? Eles ficam presos bonitinho no núcleo. E os elétrons? Bem, os elétrons, como eles ficam na eletrosfera, eles podem ficar migrando pelo corpo. E aí, ó, os elétrons vão tender a se aproximar desse corpo positivo que tu aproximou. O nome desse processo se chama polarização. Então, se tu observar esse corpo só de um lado, tu vai ver que ele manifesta uma carga positiva. Do outro lado, ele manifesta uma carga negativa. As cargas ficaram separadinhas, tudo bem? E aí, o que vai acontecer nesse terceiro passo bem aqui, ó? Então, ó, o corpo bem aqui, ó, o nome desse processo é polarização, tá? Eu ia escrever, não vou escrever não. Polarização. E aí, o que acontece aqui quando você vai aterrar? Primeiro, com esse corpo positivo, nada, tá? Nada. Ele está isolado, tá? E com os prótons desse corpo aqui que estava neutro, nada também. Os prótons ficam paradinhos no núcleo, nada acontece com eles, tá? E com os elétrons ainda ficam sendo atraídos por esse corpo positivo aqui, tá? Só que, desse lado, o corpo manifesta uma propriedade positiva. O que vai acontecer? Ele vai tirar elétrons da Terra, tá? Ou da onde ele estiver. O nome dessa ligação é ligação Terra. Os elétrons vão tender a subir por esse fio, tá? A gente chama de aterramento, né? Então, ligação Terra. Então, os elétrons vão tender a fluir por esse corpo, por esse fio condutor. E aí, ó,
vão ocupar esses espaços que estavam vazios aqui por elétrons também. E aí, olha só, se a gente tinha um corpo neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, nesse segundo momento, deixa eu tirar daqui, nesse segundo momento, ó, nesse quarto momento, na verdade, vai cortar. Deixa eu colocar aqui azul de novo. Nada vai acontecer com esse aqui. Ele continua com carga positiva. Os prótons desse aqui também não vai acontecer nada com eles. Só que no processo anterior, elétrons entraram nesse corpo, né? Então, olha só. Então, tem cargas negativas por aqui, cargas negativas por aqui. E esse corpo, sendo bem didático, tá? Bem ilustrativo, se ele tinha 4 prótons, bem ilustrativo, tá? E vai ter, sei lá, 4 zilhões de prótons. Mas vai lá, se ele tinha 4 cargas positivas e 4 negativas para estar neutro, agora ele tem 8 negativas. Ou seja, nesse processo, até a etapa 4, ele ganhou muitos elétrons por causa dessa indução e dessa ligação com a Terra. E aí, ó, se a gente for contar, ele tem aqui, ó, 4 elétrons, né, desse lado. O que é uma simplificação, né? Ele vai ter, sei lá, 4 bilhões e bilhões de elétrons. Beleza? E os prótons, ele ganhou ou perdeu prótons? Não, os prótons ficam no núcleo, nada vai acontecer com eles. E nesse afastamento aqui, nada acontece também com o indutor, tá? Ou seja, a gente estudou, ele vai perguntar o que aconteceu e a gente vai ter que dizer que ele ficou com carga negativa. E bora ver o que ele pergunta, tá? Ó, ele ganhou elétrons, tá? Então bora ver qual é a pergunta, que eu já esqueci. Pera aí. Tá, a partir desse processo, o corpo quer inicialmente ficará com carga nula. Não, né? Deixa eu fazer com vermelho aqui, né? Nula, não. A gente viu que ele ganhou elétrons, então ele vai ter que ficar com carga negativa. Ó, corta isso aqui também. Positiva não. Positiva não. A gente viu que ele ficou com carga negativa, tá? Então, as únicas opções, ou é a letra D ou é a letra E. Letra D, uma vez que alguns de seus elétrons escaparam. Não, os elétrons não escaparam, né? Na verdade, os elétrons subiram, né? Entraram no corpo. Negativa, tá certo. Ó. Aqui que marcou negativa tá certo. O que deixa errado a letra D é dizer que os elétrons escaparam. Não, na verdade, os elétrons subiram no corpo. E negativa, uma vez que os elétrons do aterramento migraram para ele. Pronto, perfeito. Então, esse aqui é o processo de eletrização por indução, bem completinho, beleza? Qualquer dúvida, filho, lembra de fazer comentários aí para que eu esclareça melhor se for necessário, tudo bem? E aí o nome desse processo aqui é processo de indução eletrostática, tá? Beleza, questão 4, tranquila também. Novamente, vamos ver aqui, deixa eu dar outro zoom. Tá. Considere o condutor elétrico inicialmente neutro. Ó, isso aqui está neutro, né? Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O condutor e um corpo isolante carregado positivamente. Beleza. O condutor e o corpo são aproximados um do outro, mas sem que ocorra o contato físico entre eles, de modo que, a se efetuar o processo de indução elétrica do indutor através de uma ligação com a Terra, como mostra a figura. Então, mesmo processo da questão anterior, bora ver o que ele está falando lá, tá? E aí, olha só, vou ilustrar novamente aqui, tá? Nesse processo, o que acontece com os prótons desse indutor? Não vai dar pra ler, deixa eu fazer aqui de amarelo. O que acontece com os prótons desse condutor aqui? Absolutamente nada, tá? Os prótons ficam paradinhos lá no núcleo, tá? E com os elétrons vão se sentir atraídos por esse corpo positivo, tá? Opostos se atraem. E como esse lado aqui vai ficar com uma carência de elétrons, vai tender, ou melhor, os elétrons daqui do aterramento vão tender a migrar para essa região aqui, tá? Bora ver o que as alternativas dizem. A migração da Terra para o condutor. Ó, migração de elétrons da Terra para o condutor, eletrizando-o negativamente. Para mim, essa aqui já tá ok, ó. Deixa eu ver se condutor é essa. Condutor. Então, tudo certo. Migração de elétrons da Terra para o condutor, eletrizando-o positivamente. Não, como os elétrons têm cargas negativas e estão chegando mais elétrons, ele vai ficar com carga negativa, tá? Olha só, como
Eu fico meio melindroso sempre que é a letra A, tá? Mas bora ler todos com calma, tá? Migração de elétrons do condutor para a Terra. Então, ele está dizendo que os elétrons teriam migrado nessa direção. Não foi o que aconteceu, tá? Isso está errado. Vou até apagar aqui para tu não te confundir, tá? O que acontece é que os elétrons vão da Terra para o condutor. Então, esse para a Terra aqui, do condutor para a Terra, deixa errado, tá? Ele vai ficar com carga negativa, mas não por esse processo aí. Migração de elétrons do condutor para a Terra. Não, o que acontece é exatamente o contrário, tá? Beleza. Migração dos elétrons do condutor para o corpo isolante, eletrizando o condutor positivamente. E aí não, né? A gente vai lembrar que não vai existir um contato para que haja essa troca de elétrons, tudo bem? Se o condutor encostasse aqui no corpo isolante, ou melhor, se o corpo isolante encostasse no condutor, a gente ia caracterizar uma eletrização por contato. Se ele só se aproxima sem se tocar, olha aqui, ó, deixa eu ver se ele fala aqui, ó, sem que ocorra o contato físico, tá? Se ocorrer o contato físico, se eles se tocarem, a gente vai dizer que a gente tem um processo de eletrização por contato. Não é essa situação, não sendo essa situação, essa alternativa está errada, tá? Então deixa eu ver aqui. Condutor para o isolante. Não, nada a ver isso aqui, tá? Isso aqui é outro processo. A gente vai falar na próxima questão, tá? Então isso aqui deixa errado. Então, letra certa seria letra A. Beleza. E última questão, deixa eu colocar aqui. Um plano de fundo. Tá. Olha só. Essa aqui vai ser de eletrização por contato, tá? Em um experimento, são utilizadas 4 pequenas esferas condutoras idênticas, PQRS. Então eu vou desenhar aqui as esferas com muita boa vontade. Eu deveria já ter trazido desenhadinha, mas esqueci. Mas vai dar certo, tá? E aí considera que no dia da tua prova tu vai desenhar essas esferas também, tá? Então faz parte do processo. Bora fazer exatamente, ou melhor, eu vou fazer exatamente o que eu esperava que você fizesse. Ó. Você ia ter a prova, ia ter um espacinho em branco, né? Que seria esse aí. Sei lá, daria pra fazer esse desenho aqui. Você vai fazer os desenhos das bolinhas aí, tá? Das esferas. Beleza. A esfera P é carregada com a carga 20 km. Mais 20 km. Vou colocar aqui, ó. Mais 20 km, tá? A esfera S é carregada com a carga igual a menos 3 km. Então, carga S menos 3 km, tá? Lembrando que esses textos são originais da prova da UEA, tá? Eu não os editei de forma alguma, tá? Enquanto as outras duas permanecem com carga elétrica nula. Então, filhos, a gente representa nulo, né? Letra 0. Letra 0. Número 0, tá? Beleza. Então, as esferas são submetidas a uma sequência de contatos. Significa que você tem que respeitar essa sequência aqui, tá? 1, 2, 3. E aí, olha só. Toca-se P em Q, separando-as em seguida. E aí, olha só. Como existe uma carência de elétrons em P, os elétrons que estavam equilibrando em Q vão tender a migrar para P, tá? Igualmente, porque as esferas são iguais, né? E aí o que vai acontecer? Ó, vou fazer esse cálculo somente uma vez, tá? Os cálculos são simples desse tipo de questão, a gente vai conseguir fazer. 20 e 0, né? Então, o que eu faço? Eu vou colocar no card uma questão que eu faço esse tipo de cálculo, tá? Você tem que dizer que nesse processo, a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois, tá? A gente tem um simbolismo um pouco mais formal e tal, mas a soma das cargas antes é igual à soma das cargas depois. Eu quero que você pense que as cargas elétricas não vão se destruir no processo, tá? E são cargas de quem? A gente está considerando as cargas de P e de Q. Antes do processo, quais eram as cargas dela? Bem, a carga de P era 20 e a carga de, eu não lembro qual era a letra, Q era 0. Então, 0 aqui. E aí, depois, esses dois corpos vão ficar com a mesma carga. E aí, eu vou representar por Qzinho, tá? Então, o corpo P vai ficar com a carga Q, Qzinho,
E o corpo, esqueci a letra de novo, Q, né, vai ficar com a carga Qzinho, tá? E isso aqui dá 2 Qzinhos. Então a gente precisa descobrir qual vai ser a carga Qzinho que cada um dos corpos vai ter. Mais 20 menos 0 vai dar mais 20, tá? Beleza. E aí, como eu quero descobrir o valor de Qzinho, eu vou pegar este 2 que está multiplicando e passar dividindo. Então, vai ficar mais 20 dividido por 2. Tá? E isso aqui vai dar 10. Então, mais 10 é o valor de Qzinho, tá? Que é o valor... Oxi, peraí. Peraí. Distraí. Mais 10, que vai ser o valor de Qzinho. Qzinho vai ser a nova carga, tanto do corpo P quanto do corpo Q, tá? Então, pronto. Esse aqui é o valor de Qzinho, tá bom? Cálculo super tranquilinho, tá? Como se eu pegasse os 20 e dividisse para as duas bolinhas, tá? Então, olha só. Nesse processo 1, o que aconteceu? Eu peguei esses 20 e dividi tanto para Q quanto para Q. Tanto para P, para a esfera P, quanto para a esfera Q. Então, esse aqui, depois do processo 1, ficou com mais 10 coulombs. E depois do processo 1, a carga Q ficou com mais 10 coulombs também, tá? E esse corpo R ficou com quanto? Com 0, ele não fez nada com ele. E o S, menos Q, ou menos 3 coulomb. Também não foi feito nada com ele, tudo bem? Processo 2, toca-se Q em R, tá? Sendo que Q agora vai ser entre esses dois aqui, tá? Então, te lembra que esses processos ocorrem em sequência, tá? Quanto é que vai ficar a carga desse P aqui? Bem, vai ficar 10, porque nesse espaço 2 eu não faço nada com esse corpo P, tá? Mais 10 coulombs. E o corpo Q e o corpo R. Bem, como tem 10 coulombs aí, né? Só o corpo Q tem carga, tem 10 coulomb. E vai dividir para os dois. Então vai ficar um com 5 coulombs e o outro com 5 coulombs. Então vai ficar aqui, ó, mais 5 coulombs. Mais 5 coulombs. Tá? E o corpo S, bem, eu não fiz nada com ele. Ele continua com menos 3 coulombs, beleza? Cansei, mas já estamos acabando. Vamos lá. O terceiro processo, bem aqui, tá? Toca-se R em S, tá? A carga de P vai continuar sendo 10 coulombs. A carga de Q continua sendo 5 coulombs. E a carga de RS vai ser a mesma coisa, tá? Só que existe um detalhezinho a mais aqui, ó. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo, aí a gente ia ter mais 5 coulombs menos 3 coulombs, que daria 2 coulombs, tá? Vou fazer aqui com calma, né? Ou melhor, eu vou apagar aqui, tá? Mas vai ser o mesmo processo. Deixa eu dar um zoom de novo, tá? Esse em azul agora é referente a esse último passo, tá? Então, eu vou apagar aqui, ó, só o que vai mudar, tá? Pronto, só isso aqui vai mudar. Isso aqui também, essa última linha aqui. Tá, então eu vou fazer o equilíbrio entre R e S. R, que a gente lembra, que a gente viu até agora, tá com qual carga? Mais 5 coulombs. Então, mais 5 coulombs bem aqui. Mais 5. E S tá com menos 3, tá? 5 menos 3 vai dar 2 coulombs, tá? E aí eu vou... Tem, 2 coulombs é igual a carga desses dois juntos aí. Como eu quero saber só o valor de Qzinho, eu vou pegar esse 2 e passar dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Todo número dividido por ele mesmo. Então, detalhe, aqui deu positivo. Aqui segue positivo. E aí a minha resposta também vai ser positiva, tá? Então, mais 1 coulomb é igual a carga final desses dois corpos, tá? Então, ó. Então, aqui vai ficar mais 1 coulomb. E mais 1 coulomb. Pronto, matamos a questão. Quer dizer, a gente ainda não viu a pergunta, né? Bora ver a pergunta. Ao final desse processo, a esfera S apresentar carga elétrica igual a... Bem, acabamos de ver. Carga S fica com carga de 1 coulomb. Pronto.
Então, aqui respondemos. E aí, filhos, ó, seguinte, conjunto de 6 questões envolvendo processos de eletrização e estrutura atômica. Espero que tenha sido proveitoso. Por favor, faça perguntas se você teve dificuldades. Tá? Espero que o áudio tenha ficado bom. Você deve ter percebido que eu gravo direto e não faço edição, porque dá muito trabalho fazer edição. Mas espero que ela tenha sido proveitosa, tudo bem? Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Ah, por favor, se chegou até aqui, se inscreve no canal, tá? Porque eu sempre vou passar questões agora por aqui. Vou tentar fazer isso um hábito de produzir pelo menos semanalmente. E aí, se você estiver presente aqui, você não deixa nada passar, beleza? Bem, mais uma vez, até a próxima.